Já sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita está a custar um pouco mais do que antes? Ou que aquele frasco de compota que antes abria num instante, agora parece estar soldado? Não está a imaginar coisas. Essa perda de força, essa sensação de que os músculos já não respondem como antigamente, tem um nome: sarcopenia. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Uma espécie de ladrão silencioso que nos rouba a independência e a alegria de fazer as coisas mais simples, como brincar com os netos ou cuidar do nosso jardim. Temos ouvido por todo o lado sobre os milagres do caldo de ossos. Vende-se como a fonte da juventude, prometendo colagênio e força. Mas e se eu lhe dissesse que a maior parte disso é um mito? E que existe um alimento muito mais simples, muito mais barato e incrivelmente mais eficaz para construir músculo, que provavelmente até já tem no seu frigorífico? É verdade. A ciência mostra-nos que o segredo não está nos ossos a ferver, mas sim noutra coisa. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e como, juntamente com alguns hábitos simples, pode começar a reconstruir a sua força, a sentir-se mais firme e a dizer adeus ao medo de perder a sua autonomia. Fique comigo até ao fim, porque a simplicidade da solução vai surpreendê-lo. Vamos então diretos ao assunto, ao coração desta nossa conversa. O alimento que quero partilhar consigo, aquele que realmente faz a diferença e deixa o caldo de ossos a um canto, é algo que pode encontrar em qualquer supermercado, do Pingo Doce ao Continente. Estou a falar do queijo Quark, ou, de forma muito semelhante, do nosso bom e velho requeijão. Sei o que pode estar a pensar. Queijo? Para os músculos? Sim. E vou explicar-lhe por quê de uma forma muito simples. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns desses tijolos começam a soltar-se e a cair. A sarcopenia é basicamente isto. Perdemos mais tijolos do que aqueles que conseguimos repor. Para reconstruir essa parede, precisamos de duas coisas: os tijolos certos e os pedreiros para os colocar no sítio. Os tijolos são a proteína, mas não é uma proteína qualquer. O queijo Quark e o requeijão são extraordinariamente ricos num tipo de proteína chamada caseína. A caseína é como uma proteína de libertação lenta. Em vez de dar ao corpo uma enchente de tijolos de uma só vez, que ele pode não conseguir usar, a caseína vai libertando-os aos poucos, durante várias horas. Isto significa que os seus músculos têm um fornecimento constante de material de construção ao longo do dia, o que é perfeito para reparar e reconstruir. É como regar uma planta aos poucos em vez de despejar um balde de água de uma vez e encharcá-la. Agora, e os pedreiros? Para que o corpo use esses tijolos de proteína para construir músculo, ele precisa de um sinal, um capataz que diga: "Ei, vamos trabalhar." Esse capataz é um aminoácido, um pedacinho da proteína, chamado leucina. A leucina é o gatilho, a faísca que inicia todo o processo de construção muscular. E adivinhe? O queijo Quark e o requeijão estão carregados de leucina. Tem muito mais proteína utilizável e leucina do que o famoso caldo de ossos. O caldo de ossos tem colagênio, que é bom para as articulações e para a pele, sem dúvida. Mas é uma proteína de baixa qualidade para o que os músculos precisam. É como tentar construir a nossa parede com areia em vez de tijolos. Pode preencher buracos, mas não dá estrutura. Então, como podemos usar este superalimento no nosso dia a dia? É aqui que a magia acontece, pela sua simplicidade. Ao pequeno almoço, em vez de pão com manteiga, experimente 2 ou 3 colheres de sopa de queijo Quark com umas fatias de banana ou uns frutos vermelhos. Fica delicioso, sacia e dá-lhe logo um arranque de proteína de alta qualidade para começar o dia. Ao lanche,
Em vez de uma bolacha, por que não uma tosta integral com um pouco de requeijão e uma pitada de pimenta preta ou orégãos? É um lanche que sustenta e alimenta os músculos. Pode até usá-lo para fazer molhos mais saudáveis para a sua salada ou para o peixe, misturando com um pouco de sumo de limão e ervas aromáticas. O importante é começar a vê-lo não como um simples queijo, mas como o seu principal aliado na luta contra a perda de força. Pense nisto. Cada vez que come uma colherada, está a enviar um carregamento de tijolos e pedreiros de alta qualidade diretamente para os seus músculos. Está ativamente a lutar contra a fragilidade e a investir na sua independência futura. E o melhor de tudo, não precisa de passar horas na cozinha a ferver ossos. É rápido, é fácil e, mais importante, funciona. Mas não basta apenas comer este alimento maravilhoso. Dar ao corpo os melhores tijolos e os melhores pedreiros é fundamental. Mas se a obra estiver fechada, de nada serve. Precisamos de abrir as portas e dizer aos músculos para que aceitem este material de construção. E como fazemos isso? Através de duas coisas muito importantes: a forma como distribuímos a nossa comida e a forma como nos mexemos. Vamos começar pela distribuição. Muitos de nós temos o hábito de comer pouco ao pequeno almoço, qualquer coisa ao almoço, e depois ter um jantar mais pesado. Para a construção muscular, especialmente depois dos 60, esta não é a melhor estratégia. Lembra-se da nossa analogia da parede? Se despejar todos os tijolos ao fim do dia, a maior parte vai ficar por usar. O ideal é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de uma grande refeição rica em proteína, tente incluir uma boa fonte em cada uma das suas refeições principais. Começou o dia com o queijo Quark. Fantástico! Ao almoço, certifique-se que tem no prato uma boa posta de peixe, como o nosso fiel amigo bacalhau ou umas sardinhas assadas, que além de proteína tem ômega 3, ótimo para a inflamação. Ao jantar, talvez um pouco de frango grelhado ou até mesmo um prato de lentilhas ou grão de bico. E os lanches são uma oportunidade de ouro. Um punhado de tremoços, por exemplo, é um snack tipicamente português, barato e uma excelente fonte de proteína vegetal. Ao dividir a proteína assim, mantenha o seu corpo num estado constante de reparação e construção muscular, em vez de passar por ciclos de fome e excesso. Agora, a segunda parte: dar aos músculos um motivo para usarem esta proteína toda. Não precisa de se inscrever num ginásio nem de levantar pesos que o deixem de rastos. O estímulo pode ser muito mais simples e feito no conforto da sua casa. O exercício mais importante e eficaz que pode fazer é um que já faz todos os dias: sentar-se e levantar-se de uma cadeira. Mas desta vez, faça-o de forma intencional. Coloque uma cadeira firme e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se e sente-se lentamente. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Se for difícil, comece com 5. O importante é sentir os músculos das pernas e dos glúteos a trabalhar. Estes são os maiores músculos do corpo e são cruciais para o nosso equilíbrio e para a nossa capacidade de caminhar. Quer outro exercício simples? Encoste-se a uma parede e finja que vai empurrá-la com toda a sua força durante 10 segundos. Descanse e repita. Está a ativar os músculos do peito, dos ombros e dos braços, sem qualquer equipamento. Até os sacos das compras podem ser seus aliados. Quando chegar a casa, em vez de os pousar logo, pegue numa lata de feijão ou num pacote de arroz em cada mão e, de pé ou sentado, levante os braços para os lados como se fossem asas e baixe-os devagar. Faça-o algumas vezes. Este pequeno esforço é um sinal, uma mensagem que envia aos seus músculos a dizer: preciso de vocês, por favor. Usem a proteína que vos dei para ficarem mais fortes.
Juntar o queijo quark e outros alimentos ricos em proteína com estes pequenos gestos de movimento ao longo do dia é a combinação perfeita. A comida dá a matéria-prima e o movimento dá a ordem de construção. Um não funciona bem sem o outro. Vamos então juntar todas as peças deste puzzle e perceber como esta nova abordagem pode transformar a sua vida, a sua energia e, acima de tudo, o seu futuro. O segredo para combater a sarcopenia e reconquistar a sua força não está numa poção mágica ou num caldo da moda que demora horas a preparar. Está numa combinação de escolhas inteligentes, simples e consistentes que pode começar a fazer hoje mesmo. Lembre-se, o primeiro pilar é a nutrição de qualidade, liderada pelo nosso herói, o queijo quark ou o requeijão. Este não é apenas um laticínio. É uma fonte concentrada de proteína de libertação lenta e do aminoácido leucina, a combinação exata que os seus músculos anseiam para se reconstruírem. Ao trocar alimentos menos nutritivos por este aliado poderoso ao pequeno almoço ou ao lanche, está a dar ao seu corpo as ferramentas certas, no momento certo. O segundo pilar é a distribuição. Esqueça a ideia de uma única grande refeição. Pense em si como o gestor de uma obra que precisa de um fornecimento constante de materiais. Ao espalhar a sua proteína ao longo do dia, com peixe ao almoço, um punhado de tremoços a meio da tarde e uma carne magra ou leguminosas ao jantar, mantém os seus pedreiros musculares sempre ativos e prontos a trabalhar. Está a criar um ambiente no seu corpo que favorece a construção e não a degradação. E, finalmente, o terceiro e talvez o mais crucial pilar: o estímulo. A melhor comida do mundo não constrói um músculo que não é desafiado. Mas o desafio não tem de ser um sofrimento. Pode ser tão simples como levantar-se da cadeira sem ajuda, empurrar uma parede ou levantar latas de grão como se fossem pequenos pesos. Cada um destes movimentos é um sinal claro para o seu corpo, uma ordem para pegar na proteína que comeu e usá-la para fortalecer as fibras musculares. É a conversa entre o que come e o que faz. Pense na diferença que isto pode fazer. Daqui a umas semanas, talvez note que subir as escadas já não o deixa tão ofegante. Daqui a uns meses, talvez consiga pegar no seu neto ao colo com mais segurança e menos dor nas costas. Talvez a jardinagem volte a ser um prazer em vez de uma tarefa árdua. Não se trata de se tornar um atleta olímpico. Trata-se de recuperar a confiança no seu próprio corpo. Trata-se de poder dizer sim a um passeio com amigos, a uma viagem que queria fazer, ou simplesmente de saber que pode cuidar de si mesmo em sua casa, com dignidade e independência. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes geram resultados enormes ao longo do tempo. Comece devagar. Talvez esta semana o seu objetivo seja apenas introduzir o queijo quark no seu pequeno almoço 3 vezes. Na próxima semana, acrescente o exercício de se levantar da cadeira todos os dias. Você tem o controlo. O seu corpo é incrivelmente resiliente e tem uma capacidade espantosa de se curar e fortalecer, independentemente da sua idade. Dê-lhe apenas as ferramentas certas e um bom motivo para o fazer. Agora gostava muito de saber a sua opinião. Já conhecia os benefícios do queijo quark ou do requeijão para os músculos? Tem algum truque ou receita que queira partilhar? Ou talvez uma pequena vitória na sua luta pela força que possa inspirar outros? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua experiência é valiosa e pode ajudar imensa gente que está a passar pelo mesmo. Se achou esta conversa útil, por favor, deixe um gosto no vídeo, pois ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho, para não perder os nossos próximos vídeos,
onde continuaremos a partilhar dicas práticas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, nunca é tarde para investir na sua força. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.